ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para manter a Carla Zambelli, ré por perseguição armada em São Paulo. Vocês lembram desse caos, né, que aconteceu um pouquinho antes das eleições? A defesa da deputada estava tentando barrar o andamento dessa história no STF com o argumento de que, por ter porte de arma, o episódio não configuraria uma atitude criminosa. O caso continua no Supremo Tribunal Federal. O caso é que, tá toque, toque, toque ali, né, Rodrigo? Exatamente. Olha a cena, gente. Vamos relembrar, foi na véspera da eleição. Eleição no domingo, eleição disputadíssima Bolsonaro-Lula. Eles estavam crentes que iam ganhar. E por isso estavam abusando, fazendo de tudo. Era polícia rodoviária, bloqueando estrada e deputada com arma na mão correndo atrás de um cidadão. Mas ele falou alguma coisa que eu não gostei. Mas não é o caso de puxar uma arma no meio da rua, imagina. E apontou para a cabeça. A hora que ela entra no estabelecimento, o testemunho, eu acho que não tem a imagem desse momento exato, mas lá dentro do estabelecimento, segundo os testemunhos, ela apontou a arma na cabeça de um cidadão brasileiro na véspera da eleição. Reza a lenda, Gabi, que a família Bolsonaro não gostou muito do que a Zambelli fez. Aí soltou a mão da Carla Soltou a Zambelli. mão, porque acha que é isso, numa eleição tão disputada, que acabou sendo decidida no detalhe, uma atitude dessa apavorou, talvez tenha tirado alguns votos do Bolsonaro. Não foram muitos, mas na capital paulista, onde isso aconteceu, o Bolsonaro perdeu a eleição. Pois é, isso é Ganhou importante. no estado, foi importante. Ela foi bem votada no interior, mesmo na capital, mas na capital se formou um movimento, não só de gente de esquerda, gente liberal, gente democrática, gente que não quer isso, né? Não quer uma arruaceira com uma arma na mão no meio da rua, uma deputada arruaceira. Tão arruaceira quanto esses que foram agora lá para os Estados Unidos, né? Você viu que cena ridícula, né? Foram se reunir com um deputado que é de origem brasileira, para apresentar os nomes daqueles que estão contra Israel e tal, fazer uma denúncia dos brasileiros. É um papel de nazista, de macartista, né? Fazer lista. Olha, isso aqui é a lista de quem não pode entrar nos Estados Unidos. Só que entregaram para o sujeito errado, né? Se reuniram com o sujeito lá que é deputado, que inclusive nas horas vagas tinha uma atividade no entretenimento adulto, né? E, enfim, o sujeito agora não vai poder ser candidato à reeleição. Então, os bolsonaristas são isso, né? Essa cena lamentável, horrível aí da Zambelli, não é isso? É isso. Vamos chamar o Guga para participar dessa mesa aqui junto com a gente, da nossa mesa redonda. Guga, boa noite para você. É isso, né? E como o Rodrigo estava falando, os bolsonaristas quiseram colar na Zambelli essa história de que perdeu a eleição porque ela que estava andando armada ali em São Paulo, né? Mas ninguém solta... Aliás, aquela coisa do ninguém solta a mão de ninguém, ali é o contrário. Todo mundo solta a mão de todo mundo e não tá nem aí, né? Pois é, o Rodrigo relembrou aí essa história da Zambelli sendo a culpada em partes da derrota do Bolsonaro. Ficou no ar naquela época. Quantos votos será que Zambelli fez o Bolsonaro perder? Porque a eleição foi de raspão. Foi. De fato, se o Bolsonaro conseguisse mais 3 milhões de votos ou 4 ali em São Paulo, ele reverteria esse resultado. Se ele tirasse votos do Lula, ainda mais. Então, esse foi um dos fatos que podem explicar a derrota do Bolsonaro, mas tem outra história também que rondou muito, que seria o Tarcísio de Freitas, que teria tirado o pé do acelerador e teria passado a pedir menos votos ou a conquistar menos votos do que poderia na reta final, porque sabia que ia vencer e não queria também ajudar na eleição de Jair Bolsonaro. Teve até essa história também. Os bolsonaristas tentaram dizer que Tarcísio não seria um traidor dessa maneira, mas rondou também essa história no bastidor. Então a culpa foi de quem? Foi da Zambelli? Foi do Tarcísio? Foi do próprio Bolsonaro, a gente sabe, né? Ele mesmo com a máquina pública e mesmo torrando todo o dinheiro que ele podia para tentar comprar voto, ele no máximo conseguiu chegar ao segundo turno. Não era nem para ter ido para o segundo turno se não tivesse, claro, apelado e usado a máquina pública em favor dele. Mas agora temos aí a Zambelli, a desesperada, o retrato de um bolsonarista sem relevância, né? A Zambelli que o Bolsonaro largou a mão, mas mesmo assim não pode fritá-la totalmente, já que a Zambelli tem muitos segredos a guardar. Um deles a história do Walter Delgatti, o hacker, que foi levado até o Bolsonaro pela Zambelli. Então, se a Zambelli falar demais,
ela complica o Bolsonaro. Ele até largou a mão dela, mas ele não pode fritá-la, ele não pode atacá-la, ele não pode, enfim, fazer o que eu acho que ele gostaria de fazer de fato. Agora, Guga, você acha assim, a Zambelli, você lembrou aí do caso do hacker, né? Esse caso em que o Gilmar Mendes mantém a Zambelli como ré é separado do caso do hacker. O caso do hacker é outra coisa. Qual que você acha que pode trazer mais complicação para ela? O caso do hacker está misturado com as investigações do 8 de janeiro, não é isso? É um outro episódio. É isso. Isso aqui é um caso bem específico, né? De uma cidadã deslocada que saiu com a arma na mão, não é isso? É coisa de maluco você sair com uma arma na mão, em punho ali, numa rua daquela de São Paulo, com tanta gente ameaçando uma pessoa só porque foi insultada. E aí, claro, a Procuradoria-Geral da República entrou com um processo, pediu para ela ser processada e o STF acatou, formou maioria para aceitar a denúncia contra a Zambelli em agosto. Então, ela sim, nessa denúncia, a PGR pede para que ela seja multada em R$100 mil e que ela perca o direito ao porte de armas. Uhum. É isso que ela pode perder nessa denúncia. Na outra, aí sim, é mais grave, né? Porque ela estaria usando um hacker não só para invadir a justiça, para criar mandatos falsos do Alexandre contra o próprio Alexandre de Moraes, mas também para espionar o Alexandre de Moraes. Uma das intenções do hacker seria invadir os aparelhos celulares do Alexandre de Moraes. Então é espionagem, é invasão do sistema da justiça, isso tudo em prol de um golpe de Estado. Então, neste caso, claro, aí ela vai pagar com uma pena muito mais severa do que só uma multa, nem é a pequena multa. Eu acho que o medo maior dela, Rodrigo, nem é perder a arma, mas é levar essa multa de 100 mil e ter que de novo fazer vaquinha na internet para ver se bolsonarista salva a pele dela.